Olá, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês aqui para mais uma das nossas aulas. Hoje nós vamos continuar a série Fé ou Falácia, né? Uma série que muita gente tem me perguntado, poxa, quando vai ter mais um episódio, né? Eu tento equilibrar a demanda, né, de conteúdo de todo tipo aqui no canal. Eu sou Felipe Moura, sou psicanalista, exegeta da Bíblia Hebraica e estou aqui para ajudar você, independente da sua orientação religiosa, independente da sua fé, a não cair em falácias, né? Não cair naquele tipo de raciocínio que te leva a uma conclusão falsa, né? Isso você pode praticar independente, volto a dizer, da sua fé. E hoje, o episódio de hoje, se você quiser assistir outros, tem a playlist de Fé ou Falácia no nosso canal, mas o episódio de hoje vai lidar com uma falácia que é chamada de encosta escorregadia, né? Seria no inglês slippery slope, né? E a analogia que se faz, na verdade a imagem, né, que se cria quando se fala de encosta escorregadia é aquela ideia da pessoa que de repente vai subir lá uma encosta e aí quando chega lá em cima, encosta escorregadia, a pessoa cai, né, e desce ladeira abaixo, né? Então qual é a ideia dessa falácia, né? Ela é mais ou menos da seguinte forma: o debatedor ele diz que se nós permitirmos uma situação A, então uma situação B, que é uma situação terrível, certamente acontecerá, né? Então, se você, vamos dizer assim, se você entender A ou praticar A ou deixar que A aconteça, né, então, olha, vai acabar acontecendo B, tá? E em alguns casos, em alguns exemplos, né, dessa falácia, também existe um apelo para o efeito cascata, né? Ou seja, olha, A vai gerar B, que vai gerar C, que vai gerar D, e daqui a pouco, né, explodiu o mundo, vamos dizer assim, tá? Chegando numa consequência terrível, né? Muito bem. E qual é o objetivo, né, dessa forma? Como eu falei, né, o nome vem da ideia de você escorregar de uma forma não intencional. O objetivo é desviar o foco do assunto A. Ele traz o B, a situação B, que é a situação terrível, como se ele estivesse dizendo para você, não olha para A, né, olha para B. Tá? Então, assim, se você olhar para B, né, então aí eu não preciso debater o A, né? Então eu desvio o foco do assunto que está de fato em pauta, né? Então eu foco o perigo de B, né? E normalmente B vai ser realmente uma situação terrível, né, uma situação muito ruim para dar medo, porque o medo vai atrair sua atenção. Opa, então eu passo a olhar para B, né, e esqueço o A, porque A pode resultar em B. Né? E a falácia está normalmente no fato de que B não necessariamente resulta em A. E normalmente as pessoas que usam esse tipo de falácia, elas não oferecem nenhum indício concreto, nenhuma evidência, nenhuma estatística que comprove que A resulta em B. E esse é o ponto principal da falácia, tá? Muito bem. Quem quiser ler um pouco mais sobre isso, né, no site da Excelsior University, eles têm um laboratório de escrita, né, o Online Writing Lab, e lá eles falam dessa falácia, chama-se Slippery Slope Fallacy. Tá? Muito bem, vamos então agora olhar como é que isso normalmente se traduz no âmbito religioso, né? Porque esse é, obviamente, o foco aqui dos vídeos, né? Vocês vão ver, obviamente, como eu já disse em outros vídeos, que alguns exemplos podem se encaixar em mais de um tipo de falácia, né? Porque elas se entretecem, né? Muito bem, a primeira forma que a gente pode detectar desse tipo de falácia é cuidado com a fonte, né? Então, normalmente, Felipe, isso não é poço contaminado, né? É também um pouco poço contaminado aí, né? Mas a ideia aqui não é tanto de explorar o poço contaminado, mas assim, se você então estudar, né, por exemplo, a fé, né? Esse é o exemplo 1, de estudar com alguém de outra fé, né, então você vai negar a sua. Né? Esse é um exemplo muito comum. Né? Então, é muito frequente isso. Né? Você, de repente, traz, né, à tona um argumento, um material de de uma dada natureza, né? E aí as pessoas falam, mas isso aqui vai induzir ao erro, isso aqui vai levar
a negar a fé, né? É um pouco diferente do poço contaminado, né? O poço contaminado, né, por exemplo, uma vez eu estava dando aula, né, e eu trouxe, eu sou judeu, né, para quem não sabe, né, e eu trouxe um comentário de um dicionário, né, bíblico, né, não é todo dicionário bíblico que eu uso, muitos são dogmáticos demais, mas tinha um dicionário bíblico que era de origem cristã e que tinha uma informação bastante pertinente, bastante relevante para aquela aula. E eu peguei e citei, né? E aí, obviamente, eu recebi 2, 3 comentários, né, de pessoas enfurecidas dizendo: mas isso aqui é cristão, né? Então não presta, né? Assim, esse tipo de coisa, né? Isso é a falácia do poço contaminado, né? E a gente fala dela num outro episódio, né? E a melhor forma de combater é justamente através de um dito de um judeu, né, Maimônides, que diz: a verdade é a verdade independente de quem a diga, né? Então não é porque o comentário, né, de origem judaica ou de outra origem que torna aquele comentário bom ou ruim, né? Você tem comentário bom e ruim, besteira sendo dita em tudo quanto é material por aí, né? Tanto religioso quanto não religioso, né? Muito bem, mas a ideia aqui é, se você estudar a Bíblia com uma outra religião, aqui veja, já é um pouco diferente, não é dizer que a fonte é ruim, né, apenas, mas é dizer que a consequência de você fazer isso, né, é uma consequência ruim, né? Então, se você estudar a Bíblia com uma pessoa de outra religião, acabará negando a sua fé, né? Então, esse é um ponto, é um apelo, né, muito forte que se faz, né? Então, assim, eu vejo isso muito, né, por exemplo, aqui no nosso canal, né, a maioria, né, a gente tem aí uma quantidade grande de inscritos, a maioria, evidentemente, né, considerando o contexto de Brasil, a maioria é cristã, né? Mas é muito comum, né? Como as pessoas sabem que eu sou judeu, a maioria não se incomoda com isso, senão não estaria neste canal, né? Mas aí tem gente que fala: olha, ele é judeu, viu? Cuidado, você vai acabar negando a sua fé ouvindo um judeu falar, né? Isso não tem nada a ver, né? Na verdade, aliás, até aqui no canal a gente sempre procura tomar muito cuidado de respeitar todas as religiões, né? O objetivo é instruir, não agredir. Mas veja, né, a maioria das pessoas, né, com quem eu converso, eu sou psicanalista também, né, então, aliás, é o meu principal, né, ganha-pão aí. Então, a maioria das pessoas que muda de fé, elas mudam de fé porque elas não estão confortáveis com a fé atual delas. Elas não mudam de fé simplesmente porque elas estudaram com outras pessoas, né, ou com pessoas de outras religiões. Volto a dizer, né, tem um monte de alunos, né, de pessoas que são cristãos e nem por isso deixaram de ser cristãos, aproveitam o que acham que tem que aproveitar das aulas, né, e o que é diferente, elas entendem que há uma diferença teológica e ponto, acabou, né? Então, da mesma forma, né, eu não me torno cristão se eu ler o material, algum comentário de algum cristão sobre a Bíblia hebraica, por exemplo, né? Mas essa falácia, o que ela faz? Ela cria uma mentalidade de rebanho, né? Então, para o horror de muita gente, vou citar o Nietzsche aqui, né? Mas no texto do Homem do Rebanho, né, o Nietzsche ele fala que a verdade, frequentemente, é a verdade do rebanho, né? Quer dizer, a verdade que mantém a pessoa ali na linha, né? Normalmente esse tipo de falácia é usado por quê? Né? Porque as religiões não querem perder o controle sobre os seus fiéis, né? E se o fiel estuda outra coisa, né, então elas se sentem inseguras, ou até uma outra pessoa, mesmo que não seja uma liderança, se sente insegura, né? E aí usa dessa falácia: olha, vai negar a sua fé, né? Muito bem. Então, o cuidado com a fonte, né, é um exemplo aí. Né, esse primeiro exemplo é um exemplo, né, de cuidado com a fonte. Segundo exemplo, né, José, né, aqui não é necessariamente com uma pessoa, né, mas ler sobre um assunto, né? Assim, José começou a ler sobre judaísmo e agora deixou de ser cristão, né? Isso acontece? Acontece, né, pessoal? Mas, de novo, né, assim, o que está por trás, né, desse tipo de fé, né, desse tipo de falácia, né? Pensa, por exemplo, né, eu me lembro quando né, quando estava estudando, né, muitos anos atrás, fazendo às vezes um trabalho escolar sobre as origens do Islã, né, ou lendo sobre uma determinada religião. Sempre gostei de estudar religiões, entender o contexto das religiões, né? Nem por isso eu fui para a religião A, para a religião B, para a religião C, né? Mas isso acontece, mas aí o que rola normalmente, né?
usa-se um caso anedótico, né, uma experiência subjetiva e se generaliza, né? Então assim, se aconteceu com uma pessoa que eu conheço, acontece sempre. Se aconteceu com uma pessoa que eu conheço, acontece com todo mundo. Isso não é verdade, né? A sua experiência pessoal ela é irrelevante para a estatística, né? A estatística ela olha o todo, ela não olha um caso, né? Então, né, nós estamos aqui no meio de uma pandemia, né? Então, assim, eu conheço gente que na família a pessoa perdeu 5 pessoas, de repente, né, numa família. E essa pessoa ela vai ter a impressão, né, vamos dizer assim, de que todo mundo está morrendo, né? E eu, por exemplo, eu tive a felicidade, né, a sorte, não sei, a genética, a gente não sabe ainda muito bem, né, no momento que esse vídeo foi gravado, o que está rolando, mas eu tive a felicidade de não ter ninguém na minha família morrendo. Aí eu posso ter a impressão de que ninguém está morrendo, né? Qual é a verdade? Todo mundo está morrendo? Ninguém está morrendo? Não, né? Para isso existe uma coisa chamada estatística, né? E se você for olhar a estatística, né, assim, a quantidade de cristãos que lê sobre judaísmo e deixa de ser cristão é desprezível o percentual. É um percentual ínfimo, né? E normalmente as pessoas não levam em conta as outras variáveis, né? Um exemplo aqui, será que José estava insatisfeito na sua igreja? Eu conheço muita gente que procura o judaísmo ou muda de religião, seja vai para A, vai para B, vai para C, né? Conheço muitos casos. Normalmente, na grande maioria das vezes, não começa porque a pessoa começou a ler sobre a religião B. Começa porque a pessoa estava insatisfeita com a A, por N motivos, né? Liderança tirana, dogmas absurdos, falta de estudo, né? Desconforto com as pessoas, enfim, tem N variáveis aí. Dificilmente é porque, nossa, li sobre judaísmo, que legal, então tudo que eu acreditava era mentira, vou para o judaísmo. Né? Isso normalmente não acontece. Normalmente as pessoas procuram ler, pessoas que têm que acontece isso dela ler e mudar a fé dela, ela já estava querendo mudar a fé dela antes, né? Então, estatisticamente, né, eu procurei as estatísticas até do Pew Research Institute, né, que é um dos mais sérios nos Estados Unidos. A estatística de pessoas que faz isso é absolutamente desprezível, tá? Então, essa é a primeira forma desse tipo de falácia, né? Vamos a uma segunda forma. Eu chamo de apelo ao ateísmo ou o agnosticismo, né? Então, assim, um exemplo. Você chega e fala uma coisa que no século XXI deveria ser óbvia, mas não é, né? Que o Éden não é uma narrativa literal, né? Quantas árvores você conhece literalmente dão fruto do conhecimento ou dão fruto da imortalidade, né? Isso é uma história, isso é uma alegoria. Dito isso, né, pelos principais exegetas, pelos principais teólogos de tudo quanto é religião, enfim, né? Pouca gente acha que hoje em dia que o Éden é uma coisa literal. Aliás, comentários judaicos da Idade Média, né, e antes da Idade Média já diziam isso, né? Muito bem. Mas aí a pessoa chega e fala, olha, né, você diz que não é, o Éden não é literal. Aí a pessoa fala, olha, quem não acredita que a Bíblia toda é literal, acaba deixando de acreditar na Bíblia, né? Então, de novo, né, assim, a falácia essa falácia, né, da encosta escorregadia, ela tem dentro dela o mecanismo de uma outra falácia que é o non sequitur, né? Não sucede, né? A não sucede em B, né? E normalmente esse B na falácia da encosta escorregadia é uma consequência terrível, né? Então assim, se você não acreditar que a Bíblia inteira é literal, né? Outro dia eu encontrei uma pessoa que acreditava até que Cantares era literal. Nunca tinha visto isso na vida, muito curioso, né? Tudo bem, um direito de cada um, né? Mas assim, tem muita gente, né, que crê na Bíblia e não crê que tudo é literal, tá? E acontece o contrário também. Você tem muita gente que deixa de acreditar na Bíblia porque ela acha que só existe a leitura literal. Eu conheço muita gente que se tornou agnóstico ou ateu, né, porque olhou e falou assim, eu não vou acreditar em cobra falante, isso não faz o menor sentido. E a pessoa não tinha ideia de que existia uma leitura não literal da Bíblia, né? Uma leitura mais racional da Bíblia. Muitos não têm essa ideia, tá? Então, assim, não é uma coisa que a gente pode olhar e falar, não, ou você acredita que a Bíblia é toda literal, ou você deixa de acreditar na Bíblia. Isso é uma falácia, né?
Outra coisa, você chega e apresenta argumentos acadêmicos, né? Históricos, arqueológicos, principalmente históricos, arqueológicos, linguísticos, né? Para mostrar alguma coisa, né? E aí a pessoa se sente um pouco ameaçada porque ela não conhece esse tipo de coisa, né? Aliás, o meu canal costuma dar esse tipo de choque para as pessoas, né? As pessoas não estão habituadas a esse tipo de leitura, é um tipo de leitura muito diferente, né? do que as pessoas estão acostumadas nas religiões. Mas aí você vai lá e apresenta um argumento acadêmico, aí a pessoa fala, olha, se você estudar exegese, você vai acabar se tornando ateu. Aliás, se você estudar 3 pontinhos, você vai acabar se tornando ateu, né, muito comum. Chega ao ponto de ter gente que diz, se você estudar, você vai acabar se tornando ateu. Elas não percebem que elas estão elogiando o ateísmo fazendo isso, né? Pessoa que fala uma bobagem dessa, a pessoa elogia o ateísmo, a pessoa está dizendo o seguinte, não, bons são os ateus, né? Esclarecidos, inteligentes, né? Se você quer ficar dentro da fé, agrada a Deus, você precisa ser burro, ignorante, né? E não é nada disso, né? É assim, ixi, minha câmera parou, deixa eu mudar aqui de novo, peraí. Voltando aqui. Tenho esse problema agora com essa versão do sistema operacional, está fazendo isso, congela a câmera de vez em quando. Então, pessoal, né, assim, vamos combinar que, né, assim, não dá, né, não tem condição, né, você fazer um elogio à ignorância, né, e aí você começa a cair nos absurdos, né, como por exemplo em pleno século XXI a gente está discutindo terraplanismo. Aliás, se você é terraplanista, por gentileza, saia deste canal, esqueça que esse canal existe, porque a gente não dialoga com o obscurantismo, não dá, simplesmente não dá, né, para pensar numa coisa dessa em pleno século XXI. A gente tem que evoluir intelectualmente, né? Aliás, esse é um dos segredos do povo judeu, né, buscar a intelectualidade, né, e não buscar o obscurantismo, tá? Então, assim, as pessoas se tornam ateias, muitas delas, né, por causa justamente da decepção com o obscurantismo. Por isso, inclusive, eu não tenho tolerância com esse tipo de obscurantismo, né? Inclusive terraplanismo, que é uma coisa tão ridícula, né, que assim não deveria estar sendo debatido em pleno século XXI, né? Só é debatido porque as pessoas, infelizmente, não têm a menor ideia do que é ciência, né, e de como se faz a construção do conhecimento científico, né? Mas você tem inúmeros exegetas, bons exegetas acadêmicos, né, gente séria, né, gente que estuda, gente que está na vanguarda da produção do conhecimento e que são teístas, né, e que são até religiosos, muitos deles, né? Então, assim, a gente não precisa cair nessa falácia, né, fazer um estudo acadêmico das escrituras. Pelo contrário, muita gente me fala, né, que tem gostado do canal e que recobrou, né, a fé justamente por saber que é possível ter esse tipo de postura quanto à fé, né? Muito bem, vamos à terceira forma aqui. Ameaça invisível, né? Então, assim, a ameaça invisível ela é o seguinte: quando a pessoa ela dá uma ameaça que você, assim, ela ameaça uma coisa muito terrível, mas que você não sabe nem exatamente o que é, né? Então, assim, por exemplo, você questiona um dogma, né, de um grupo religioso, ou você questiona uma interpretação religiosa, né? Assim, aí a pessoa vira e fala: olha, você está indo por um caminho perigoso, né? Olha, eu sei onde vai dar isso, né? Olha, você está abrindo demais, né? Olha, né? Você está dando brecha, né? Esse tipo de comentário, né, pessoal? Ele tem 2 problemas, né? O primeiro problema é que ele confunde dogma, né, e interpretação com o texto bíblico. E isso é uma confusão muito comum que as pessoas fazem. Alguém não acreditar na sua interpretação bíblica predileta não quer dizer que a pessoa não acredita na Bíblia, né? Muita gente acredita na Bíblia, mas discorda de uma dada interpretação da Bíblia, né? E não há nada, vamos dizer assim, de estranho nisso. Isso é extremamente corriqueiro e comum, né? E aí o que acontece? Ao invés da pessoa ela debater,
né, o que é, né, assim, esse dogma, interpretação religiosa, fala, olha, a gente acredita, né, fundamentado nisso, fundamentado naquilo outro, né? Não. O que a pessoa faz? Né? Ela apela para o medo, ela apela para o sentimento e não debate o tema em si, que é exatamente o ponto. Né? Aqui fica muito clara a forma, né, da falácia da encosta escorregadia. Né? Eu não debato a questão, né? Você vem e questiona, né? Por exemplo, não toqueis nos meus ungidos, né? Como um versículo que supostamente se aplicaria a uma, né, vamos dizer assim, uma liderança religiosa, e não se aplica, né? Aliás, a gente tem vídeo sobre isso, né? E aí você tem, a pessoa apela, né, para o medo, né, assim, olha, cuidado, é perigoso, né, não sei, né, e ao invés de debater se, não, vamos olhar na Bíblia se isso aqui realmente se aplica, não, olha, eu acho que se aplica por causa disso, eu acho que não se aplica por causa daquilo, né, então há uma fuga aí do tema. Né? Exemplo 2, quando você afirma que vai guardar o Shabat, né, eu não estou aqui defendendo que você deva ou não deva guardar o Shabat, cada um tem a sua percepção quanto a isso, né? Mas aí você fala que você vai fazer, alguém fala assim, se você fizer isso, você vai perder a salvação, né? Quer dizer, perder a salvação você vai para um lugar horrível quando você morrer, né? E sabe-se lá por quê. Isso porque você está tentando cumprir a Bíblia. Olha, né? Pensa no absurdo disso. Vamos começar pensando no absurdo disso, né? Você tem a Bíblia como uma referência de como agradar a Deus. Aí você, na melhor das suas intenções e habilidades, lê a Bíblia tentando agradar a Deus. E Deus olha para você e fala, mas você errou na sua interpretação. Eu vou te jogar, né, no lago da tortura eterna. Meu, isso é muito absurdo. Assim, isso faria de Deus um psicopata completo. Né? Então, assim, não faz sentido, né, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa, de novo, né, a pessoa, ao invés de chegar e discutir, olha, vamos olhar se o Shabat realmente ele deve ser observado, se é dessa forma, qual é o contexto, até pode fazer uma abordagem acadêmica, olha, o contexto histórico é esse, o contexto, né, arqueológico é esse, olha, isso aqui é para Israel, não é para Israel, enfim, cada um tem a sua opinião, eu não estou aqui querendo entrar na discussão em si, mas dizendo que a discussão em si é saudável. Você fazer um apelo ao medo, né, do desconhecido, né, que seria, olha, uma tortura, né, pós-vida desconhecida, né, isso daí, né, é talvez a maior de todas as falácias, né? Você ameaça alguém, né, com inferno, entre aspas, perda de salvação, tortura eterna, trevas, seja lá o que for, né? Por causa da convicção religiosa dela, né? E pior, né? Assim, a pessoa acredita na Bíblia, tanto quanto você, apenas ela lê a Bíblia de uma forma diferente, né? E aí você, com base nisso, condena a pessoa condena a pessoa, você se arvora o direito, né, inclusive, de decidir o destino final da pessoa, né, ao invés de quê? De ter um debate mais saudável em cima da questão, né, onde cada um pode tirar a sua conclusão, né, mas onde você tem uma troca de conhecimento. Tá? Muito bem. E aí eu queria chegar na quarta forma, que é o apelo ao caos. Tá? O que é o apelo ao caos? Quando você questiona uma interpretação rígida, né, por exemplo, sobre casamento, né, assim, existem grupos religiosos, né, que se posicionam com relação ao casamento com bastante rigidez, assim, questão de divórcio, enfim, né, e aí você questiona, você pega essa interpretação rígida e você questiona essa interpretação, né, será que é dessa forma mesmo? Vamos olhar, vamos ver, né? E aí a pessoa, ao invés de debater o tema, a pessoa vira e fala, olha, mas assim do jeito que você está falando vai acabar virando bagunça, né? Quer dizer, a única alternativa ou todo mundo é extremamente rígido, né? Ou virou um surubão, virou um bacanal, né, mundial com 7 bilhões de pessoas participando, né? Quer dizer, isso é ridículo, né? Assim, quem define o que é bagunça, né? Quem disse que o que a pessoa está achando que é bagunça mesmo? É um critério subjetivo, né? A própria pessoa se arvora o direito de dizer o que é bagunça, de dizer o que é a festa do caqui ou a desordem, né? Então, assim,
principalmente naquilo que diz respeito a questionar dogmas que são excessivamente severos, que ferem as pessoas, que geram dor e sofrimento e tristeza e não coisas boas, né? Isso não é legitimar a desordem absoluta, né? Assim, é aquele negócio, né? Assim, parece que só existem dois extremos. Não, não existem dois extremos. A vida é feita de tons de cinza, né? Então, né, não é preto ou branco apenas, né? Então, esse é um ponto aí bastante comum, bastante utilizado, né? Assim, se você não concorda com o meu extremo, então você cai no outro extremo, né? A gente vê isso em política, inclusive, bastante, né? Mas também vê no meio religioso, tá? Exemplo 2. Alguém propõe uma mudança litúrgica, uma mudança na forma de culto, né? Na forma de prática da devoção religiosa, né? E aí a pessoa fala, o mundo está perdido. Né? O mundo está perdido também é uma coisa que é muito utilizada, né? Aliás, não é nem verdade que a humanidade está piorando, né? Se as pessoas que acham que o mundo está piorando, mundo em si, em sentido da humanidade, né? Não estou falando da humanidade consumir os recursos naturais, né? Não estou falando disso, né? De mudança climática, nada. Eu estou falando do comportamento da civilização humana, né? Não está piorando. Ainda é muito ruim em muita coisa? Mas não está piorando. 50 anos atrás era 10 vezes pior. 70 anos atrás era 20 vezes pior. 100 anos atrás era 100 vezes pior. Né? Você pegar a época da Roma Antiga, né? O pessoal jogava gente no Coliseu para ser devorado pelas feras, como entretenimento popular. Né? Então, assim, a gente achar, né, que o mundo está perdido. Assim, na verdade, não é que o mundo está perdido, né? É que você não aceita que o mundo muda e o mundo é diferente do que você conhecia. Né? Todos nós, à medida em que o tempo passa, que a gente vai envelhecendo, a gente começa a ter dificuldades, né, com as gerações posteriores e as mudanças que o mundo traz. Né? Todo mundo tem essa dificuldade, né, com a mudança no meio. Não quer dizer que o mundo está perdido. Não é porque você leu uma notícia absurda, ou 2, ou 3, ou 5, ou 10. Né? O mundo é um lugar muito grande, né? De novo, casos anedóticos. Né? E aí a pessoa pega o mundo está perdido e usa para justificar tudo. Vamos imaginar até que o mundo estivesse perdido mesmo. Né? Assim, as coisas estivessem realmente piorando mesmo. Né? Então, ainda assim, não quer dizer, né, que mudar o estilo musical na sua religião, ou mudar uma forma de culto, ou de entender a prática das orações, ou seja lá o que for, né, significa que está tudo perdido e acabou tudo. Né? Muito pelo contrário, né, a grande maioria, né, boas chances da religião que você segue hoje já ser uma religião que tem séculos de existência no mínimo, se não tiver milênios. E ao longo desses séculos e milênios, essas religiões passaram por transformações e nem por isso deixaram de existir. Tá? Então a gente tem que tomar cuidado, né, com essa falácia. De novo, né, você não discute a mudança em si ou a proposta de uma renovação, ou seja, do que for. Você discute, né, o perigo. Né? Aí você perde tempo tendo que explicar que o mundo não está perdido. Né? Repara no que eu fiz aqui, foi de propósito. Né? Eu mostrei como a gente acaba se concentrando no problema. Percebe? Né? Ao invés de eu falar sobre mudanças litúrgicas, se é bom ou ruim, eu acabei falando sobre o problema do mundo estar perdido. E é esse o foco, é desviar a atenção. Tá? Então, na verdade, a gente não pode fazer isso. Né? A gente tem que voltar para a questão em voga. Tá? O que nos leva, né, essa ponte, essa brincadeira aqui com vocês, foi justamente para cair, né, para chegar no como não cair. Né? Mostrar como a gente cai para poder chegar no não cair. Tá? Então, assim, primeiro, se você estiver participando de um debate e alguém usou, né, essa falácia da encosta escorregadia, procure se ater ao tópico. Não se deixe desviar para uma consequência hipotética. Não debata isso. Tá? E se a pessoa insistir, né, no começo você tenta ignorar, foca na questão. Né? Se a pessoa insistir na falácia da encosta escorregadia, peça uma estatística concreta. Peça que a pessoa comprove que A implica em B. Né? E a pessoa não vai conseguir, né? Óbvio. Tá? Você pede estatística, pede dados, né? E não é
não é situação anedótica, tá? Não é uma notícia de jornal ou aconteceu com o meu primo, tá? Ou aconteceu com 20 pessoas. 20 pessoas não traduzem a realidade do mundo, né? Eu acabei de dar um exemplo aqui, né, relacionado à pandemia, né? De repente, você conhece muita gente que morreu na pandemia. Não quer dizer que está todo mundo morrendo, né? Ou você, de repente, não conhece ninguém que morreu. Não quer dizer que não tem muita gente morrendo, né? Então, assim, peça para a pessoa dados concretos, estatística, né? Peça algo que dê subsídio para o que ela está falando. Se ela não tiver, e 99% das vezes ela não vai ter, né? Então você diga, olha, eu não vou debater em cima de uma hipótese, né? Se você quiser debater a questão, tudo bem, senão eu não vou ficar debatendo hipótese que você acha que vai acontecer. Tá? E se você estiver lendo ou ouvindo um debate e você perceber que alguém está utilizando a encosta escorregadia, né? Lembre-se que o objetivo é causar medo. Se você está ouvindo um debate, né, que deveria ser uma coisa mais técnica, e você de repente sentiu medo ouvindo um argumento, cuidado. Tá? Você sentir uma emoção num debate desse jeito pode ser sinal de que a sua emoção está sendo explorada pelo debatedor. Tá? Veja se ele não está fazendo isso ao invés de apresentar argumentos sólidos a favor da sua posição. Muitas falácias, não só essa, muitas, você pode não cair se você prestar atenção nessa questão, se as suas emoções estão sendo exploradas. Tá? A maioria das falácias deriva do apelo à emoção, que é uma falácia também, né? Muito bem. E lembre-se, mesmo que você esteja assistindo um debate, né, e uma pessoa caiu nessa falácia, não quer dizer que os argumentos dela sejam piores, né? Quer dizer que talvez ela não teve habilidade para sair dessa armadilha, né? Tem muita gente que consegue ganhar, entre aspas, debate sem estar certo, né? Então tome bastante cuidado com isso, ok? Pessoal, se vocês gostam, né, dos nossos materiais, né, esse material é um pouco mais de linha, um pouco mais filosófica, chamemos assim, a gente tem muito comentário bíblico, né, muito material de exegese bíblica, você tem acesso a todas as ferramentas que a gente disponibiliza no site monoteísta.org/canais. E se você gostou desse vídeo ou gosta dos nossos materiais, lembre-se, nós não temos nenhuma outra fonte, né, de renda, né, ou de recursos para a gente continuar que não seja a sua doação voluntária. Então, nós pedimos não por você achar que vai ficar milionário, né, como as religiões muitas vezes prometem, né, mas sim porque você acredita na seriedade deste trabalho, né, e acredita na retribuição. Então, não deixe de nos apoiar. O nosso Pix também é o nosso e-mail de contato, universomonoteísta@gmail.com. Muito obrigado e até o próximo episódio de Fé ou Falácia.